A primeira vez que eu vi aquela sujeita, a tal da Giolane Bezerra, foi ela dando uma entrevista em um canal aqui no YouTube. E uma coisa que me deixou muito impressionado quando eu vi pela primeira vez aquela sujeita foi ela abrir o bico, ela relinchou com extrema vontade, com muito entusiasmo, ela latiu: eu gosto muito de bandido. Giolane Bezerra, eu gosto muito de bandido. Aqui o vídeo em questão. Depois desse vídeo aqui, é coisa aí de 20 segundos, eu volto pra gente continuar a nossa conversa. Pode bandido, gosta de advogar, pode bandido, gosta de advogar, pode bandido, gosta de advogar, pode bandido, gosta de advogar pra bandido. O vídeo em questão, cara, Giolane Bezerra, lá de bico aberto, não, eu gosto muito de bandido. O entusiasmo dela, a vontade dela, não, é bandido, eu quero bandido, eu quero, cara, pense só o seguinte, aqui no nosso país, com a segurança que nós vivemos, com essa quantidade de tais de facções que existem aqui no Brasil, Comando Vermelho, PCC, um monte de coisa por aí, cara, com tanta violência que existe aqui no nosso Brasil, com tanta covardia por parte desses caras, eles não têm consideração nenhuma por quem quer que seja. Pode ser uma criança, um bebê, tô nem aí, cara, vai matando um, atropela outro, desgraça a vida de não sei quem, desse jeito. Mas só que essa desgraça aí dessa Giolane Bezerra, você viu aí no vídeo, cara, é uma imbecil do inferno dessa, que não tem outra maneira de você qualificar isso daí, uma imbecil. Ah não, eu gosto muito de bandido, cara. Cara, pensa o seguinte, como é que uma pessoa, alguém vai dizer assim, não, é porque o cara, ele tem o gosto dele, não sei o que lá, a opinião dele e tudo mais. Ô, cara, existe um limite para que certas coisas elas sejam aceitáveis. Existem coisas que definitivamente elas não são aceitáveis. Não é questão de opinião, não é questão de que o cara tem um gosto, não é. Isso daí é uma tremenda de uma sacanagem. Isso daí é uma tremenda de uma patifaria. Ah não, porque a gente não concorda, mas tem que respeitar. Eu não vou respeitar nunca, cara. Eu não vou respeitar nunca uma porra dessa, uma tal de Giolane Bezerra. E quem quer que seja abrir a porra do bico por aí, latique, aí eu gosto de bandido. Eu não vou respeitar. Quem quiser respeitar, respeite. Eu não vou, nunca jamais vou respeitar o sujeito que mata quem quiser por aí por besteira, por causa de 5 centavos, para um carro ali, assalta não sei quem, assalta ali, assalta, enfim, ele por causa de besteira, na covardia mesmo, porque é tudo covarde, vai lá, mata alguém. E aí aparece uma idiota, uma imbecil igual essa sujeita aí. Não, eu gosto de bandido. Você acha que eu vou respeitar uma desgraça de a minha opinião? Cara, eu vou respeitar? Eu nunca jamais, cara. Mas, cara, é o seguinte, sabe o que é que impressiona essa história dessa sujeita tal de Giolane Bezerra? É o seguinte, cara, é você saber que quando você vai ver por aí a tal de rede social, eu não uso muito esse negócio de rede social, mas quando você vai ver essa história por aí de rede social, dizem por aí que essa sujeita, esse animal, isso é um animal, possui um tal de 20 milhões de tal de seguidores, cara. Bicho, esse país nosso aqui, cara, é um negócio assim, foge de qualquer nível de compreensão, inexplicável, cara. Como é que um sujeito, um animal como essa sujeita, 20 milhões no tal seguidor, cara. Aí você procura uma rede social por aí, você fizer uma pesquisa, um professor, um médico, um engenheiro, um advogado, uma pessoa assim que exerce alguma profissão por aí, um enfermeiro, um motorista, você vai ver lá, o cara, ele tem 200 pessoas que acompanham o dia a dia dele, o trabalho dele, 300 pessoas, 50 pessoas, a maioria ali parente, vizinho, alguns conhecidos dele ali, 50, 40, 300, mas um animal desse daí, quando eu estive vendo, enquanto eu preparava isso aqui, 20 milhões de seguidores, cara. Esse país daqui nosso, cara, ele foge a qualquer compreensão. Eu vou só fazer aqui um parêntese. Como é que aqui no nosso país, cara, há cerca de 30 anos atrás, nós deixamos de escolher para ser o presidente do nosso país um cara que era médico, professor, escritor, formado, um cara com uma longa trajetória, principalmente como médico, e no lugar desse cidadão
Quem foi eleito foi exatamente um vagabundo, um animal, um ladrão, um analfabeto, que é essa porra desse tal de Mula, que tá aí até hoje enchendo o saco, cara. Então, o nosso país, cara, é um negócio assim que não tem como você compreender, cara. Qualquer vagabundo, qualquer bandido, ladrão, canalha, ser animalejo, o mais lixo, o mais imprestável, igual essa porra de Dylan Bezerra, igual a Mula, 20 milhões de seguidores. O outro vagabundo, 3 vezes presidente do nosso país. E daí, cara, é o seguinte: se você for ver a tal da rede social dessa tal de Dylan Bezerra, tal de Instagram, TikTok, não sei o que lá, essas presepadas que tem por aí, Twitter, enfim, todas essas presepadas que tem aí, esses 20 milhões que estão por aí, o tal de seguidor dela, se você for tentar ir lá pra ver, pô, o que é que Dylan Bezerra está passando de bom para o país, para quem tá o seguidor dela, contando uma boa história, ensinando alguma coisa, fazendo alguma coisa bacana? Não, cara, não. Dylan Bezerra tá lá o tempo todo, um inútil do caralho. É só foto de roupa, relógio, desfilando aí, presepada. Aí eu comprei aqui esse carrão, porra. Comprei um carrão aqui, comprei aqui um apartamento de luxo, uma mansão, e tá lá mostrando essa desgraça aí. Comprei ali avião, um jatinho lá de 45 milhões de dólares. Estou aqui mostrando a desgraça lá do seguidor. É isso que a pessoa, óbvio que não vai ser eu, for lá ver a desgraça lá do que é que essa tal de Dylan Bezerra, que ainda bem está presa, já que ela gosta de bandido, ela está exatamente onde ela deve estar, lá no meio de bandido, lá na porra, lá no presídio dela. Então é isso que tem lá, cara, essas futilidades, essas imbecilidades. E isso daí, essas imbecilidades, essa tal de ostentação, merece uma conversa à parte. Cara, eu fico assim observando e às vezes penso comigo assim, exatamente, cara, qual é a necessidade de uma pessoa? São dois casos. Uma, ela fica aqui só mostrando a tal da ostentação. É relógio, roupa, carro, comprei ali um apartamento, comprei o que lá, comprei um jato, minhas joias, eu não sei o que lá, fui passar lá em Paris, Roma, em Londres, em Nova York, fica exibindo tudo isso, a tal da ostentação. E por outro lado, cara, tem todo um exército tal de seguidor por aí que fica acompanhando esse cara com essas montanheiras de imbecilidades. O que a desgraça de Dylan Bezerra faz? Mas, cara, exatamente aonde que leva isso daí, cara? É uma assim, meio masoquista até, cara. Eu sinceramente, eu não consigo entender exatamente o que é que uma pessoa, ela vai tirar de bom, de proveito, de saber que o sujeito ali, ele comprou lá um relógio, 900 mil reais, Rolex, tá com a roupa, tá com um jatinho ali, comprou ali uma mansão, foi lá em uma festa lá na do inferno, tá lá se divertindo, tomando champanhe, tá ali na beira de piscina. Sério, cara, eu não consigo entender exatamente quem fica acompanhando essa imbecilidade, esse vazio, essa futilidade, essa superficialidade. O que é que o cara que consegue ganhar com isso? O que é que ele toma com isso pra vida dele? Ganhos pessoais, ganhos mentais. O que é que ele ganha com isso? Não, eu vi o vídeo lá de Dylan Bezerra com uma Ferrari. Mas, porra, você tá ganhando o que com isso, cara? Saber que Dylan Bezerra comprou um jatinho ali, somou o que na sua vida? Porque se, por exemplo, você for ver aqui um vídeo, por exemplo, um médico, ele dando algumas dicas de saúde, uma nutricionista, ela dando dicas de alimentação, preparo de alimentos. Se você for ver um vídeo de um professor, matemática, português, física, química, ele dando aulas aqui, ajudando você a resolver questões, a entender questões diversas, um professor de história aqui, explicando fatos históricos aqui do nosso país e aí de fora. Mas não, cara, o sujeito vai ver Dylan Bezerra, cara, vai olhar pra cara de desgraça de Dylan Bezerra que falou, latiu lá, não, eu gosto de bandido. Vai olhar pra cara desses tais de influência que por aí um monte de imbecil, inútil, e não dá completamente do cara. Se você tirar tudo isso aí, tirar tal da Ferrari, apartamento, loja, não sei o que lá, roupa, sapato, toda essa patiaria, balada, se você tirar tudo isso aí, tudo, você não vai encontrar nada, cara. Lá dentro tá completamente vazio, é só a casa que você tem aqui, a casa, não tem mais nada. Um cara completamente vazio. Se você for trocar minutos de conversa com Dylan Bezerra, você acha que você vai
aprender o que, cara? Assim, seria possível você aprender alguma coisa? 2 minutos de conversa com Giulane Bezerra. Vou contar pra vocês um caso rápido, coisa rápida, que aconteceu comigo esses dias aqui. Eu vendo um vídeo aqui no YouTube. É uma pessoa que eu acompanho. O nome dele é Renan Santos. Então esse Renan Santos, ele deu uma explicação assim que eu achei interessante, cara. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha analisado. Ele explicou um pouco a respeito de república, democracia e por que no nosso país essa coisa de democracia ela não tem como funcionar, ela não tem como dar certo. E ele deu uma explicação assim bem interessante, contou algumas coisas, usou alguns argumentos, alguns exemplos. Eu achei muito útil aquilo dali, serviu para somar um pouco ao meu conhecimento. Agora, cara, desgreta é que eu, por exemplo, eu iria aprender conversando 2 minutos ou 2 horas ou 2 semanas com uma porra lá de Giulane Bezerra, com qualquer esses tais de influencer que tem por aí. Eu acho que eu não vou aprender nada. Eu tenho quase certeza que você também não vai aprender nada se você perder 2 minutos da vida, da sua existência, tentando conversar, vendo alguma coisa aqui da tal da Giulane Bezerra. Veja, amigos, e mais do que ser uma inútil, mais do que ser uma imbecil, uma idiota completa, a tal da Giulane Bezerra, principal, ela é criminosa, cara. Porque ela já espalhou por aí, nessa conversa que eu mostrei, ela latindo que ela gosta de bandido, naquela ocasião, ela disse que ela também é uma advogada. Só que ela é criminosa, cara, porque um advogado, atualmente, ele, para conseguir o que ela conseguiu, ele precisa pegar, sei lá, planeta lá do outro lado, Marte, Júpiter, Saturno, e vender a peso de ouro por aqui, para poder ele conseguir a forma que ela conseguiu. Porque por mais competente, por mais preparado, por mais tudo que ele seja, esse advogado, ele não tem condições de acumular o patrimônio que ela conseguiu acumular. Carros, Ferrari, apartamento, mansão, dinheiro, joias, uma coisa. Não consegue, cara. Tem que ser criminoso, como ela é uma criminosa, para poder juntar tudo isso. Veja, em não sendo criminoso, envolvido com corrupto, bandido ou tudo que não presta, o cara não tem mesmo como conseguir fazer o patrimônio, a fortuna que ela conseguiu. Só com o histórico lá de advogado dele. Repito, mais honesto, por mais competente, trabalhador, experiente, com uma grande carteira de cliente por aí, por mais tudo, não consegue. O cara ia precisar de uns 40, 50 anos bancada lá no escritório dele, pra de repente, quem sabe, conseguir 10% do que ela conseguiu. Então, ela conseguiu por causa do crime. Em conclusão, é isso, amigos. Giulane Bezerra, a sujeita que abre o bico por aí, fica lá, que gosta de bandido, é isso. É inútil. 20 milhões de pessoas por aí que provavelmente, se realmente segue ela, é realmente uma pena. Deve para mostrar muito quem é nosso país, como é que são a cabeça de algumas pessoas. Muito bem, é o seguinte, vídeo é o nosso concluído. Gostei da nossa conversa de hoje, conseguiu entender tudo. Aqui ao redor, em algum lugar por aqui, vai aparecer sugestões de vídeo para você. Aquele pedido de sempre. Depois desse daqui, faça a gentileza, veja o próximo vídeo. E é o pedido que eu sempre te faço, junto com se inscrever, deixar seu gostei, comentar, todo aquele pedido de todos os vídeos que eu faço para você. Até o nosso próximo encontro. Valeu, muito obrigado.